Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Que o nosso Deus e Pai seja louvado por mais uma vez nos permitir estar aqui para juntos aprendermos mais das verdades para esses últimos dias. Amém? Bom, hoje é o 15º dia da nossa série de 21 dias. E o meu desejo e também oração é para que o Espírito Santo do Senhor esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto, não se esqueçam de deixar aí o seu like, seu comentário e também deixem seu pedido de oração para que diariamente eu esteja orando por ele, ok? E dizem as Escrituras. Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Amigos, vocês conhecem o contexto desse maravilhoso milagre. Jesus estava caminhando próximo à cidade de Jericó e junto a ele estava uma grande multidão. E estando ali um homem cego à beira do caminho e ficando esse consciente de que era Jesus que se aproximava, ele começou insistentemente a pedir que o filho de Davi tivesse misericórdia dele. E depois de vencer a prova do desânimo, pois ele não permitiu que as palavras daqueles que buscavam desanimá-lo viessem a afetar sua fé, finalmente, Jesus pede para que o tragam à sua presença. E agora, estando ele diante do Todo-Poderoso, o cego ouve dos lábios de Cristo as palavras, o que queres que eu te faça? A maior necessidade daquele homem, naquele momento, era poder enxergar. E essa bênção prontamente lhe foi concedida. Mas, e se eu perguntasse do que vocês mais precisam neste momento? Certamente vocês me dariam uma resposta bem diferente daquela que o cego deu para Jesus. E isso aconteceria por causa da situação que vocês estão passando nesse exato momento da vida. Mas vamos imaginar que Jesus esteja passando por este mundo. E vocês, membros da igreja em Laodiceia, a qual é miserável, pobre, cega e nua, comecem então a clamar para que o Senhor, o Filho de Deus, tenha misericórdia de ti. Imaginemos que Jesus pede aos seus anjos que lhes tragam à presença dele e então pergunte, o que queres que eu te faça? Bom, Bartimeu sabia exatamente o que ele precisava e por isso ele não hesitou um instante sequer em ir direto ao ponto, mas resolutamente disse que queria ver. Mas, no nosso caso, será que responderíamos sem hesitar e iríamos direto ao ponto? Ou será que precisaríamos de algum tempo para pensar no que realmente necessitamos neste momento para dar uma resposta a Jesus? Amigos, o que vocês necessitam é do batismo do Espírito Santo. Porque sem isso, vocês não estarão mais habilitados a saírem ao mundo para pregar as 3 mensagens angelicais do que os discípulos estavam habilitados a espalhar as boas novas depois da crucifixão do Senhor. Isso está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 411. Veja. Na carta à igreja em Laodiceia, o Senhor revela que essa tem grandes necessidades, pois ela é miserável, pobre, cega e nua. Mas, quando lemos o livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, páginas 174 e 175, vemos ali que se a bênção do batismo do Espírito Santo fosse reclamada pela fé, ela traria todas as demais bênçãos juntamente com ela. Portanto, ainda que na carta à igreja em Laodiceia sejam apresentadas várias necessidades espirituais dos remanescentes, todas elas seriam sanadas se tão somente tivéssemos a bênção que traz juntamente com ela todas as demais bênçãos, ou seja, se tivéssemos o batismo do Espírito Santo. Quando ouvimos citações do Espírito de Profecia, tais como a que está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 86, a qual diz, todos nós devemos ficar impressionados com a necessidade do batismo do Espírito Santo e a santificação da igreja para que sejamos árvores vivas, viçosas e frutíferas no jardim do Senhor. Então, ao ouvir isto, não nos resta nenhuma dúvida de que para Senhor White o batismo do Espírito Santo era essencial para a finalização da obra de Deus na vida do seu povo e também na terra, pois, conforme vemos na história da figueira amaldiçoada, compreendemos que quando Jesus vier pela segunda vez a este mundo a fim de levar ao céu os seus escolhidos, ele pedirá conta dos frutos espirituais. E as figueiras religiosas, os falsos remanescentes, que aparentemente estão cheias de belas folhas da religião, se não tiverem frutos espirituais, os quais derivam de uma santificação progressiva obtida pelo constante derramamento do Espírito Santo na vida do cristão, então essas figueiras cheias do próprio eu não receberão as boas-vindas no reino dos céus e não poderão ouvir, vinde benditos do meu Pai, mas escutarão, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus 25, 41. Amigos,
O relato bíblico que mostra a figueira não estava ilustrando apenas o que ocorreria com os judeus, mas apesar daquela figueira representar o povo escolhido de Deus para apresentar ao mundo antigo que só existia um Deus no universo e que as demais divindades das nações são abominações, aquela figueira estéril não apenas representava Israel como nação, não tendo dado os frutos que o Senhor desejava que eles dessem, mas aquela figueira também representa cada indivíduo daquele povo, pois, embora a nação foi amaldiçoada, ainda assim, todos aqueles que apresentaram os verdadeiros frutos do arrependimento não apenas foram salvos, mas também foram altamente honrados, como é o caso dos apóstolos de Cristo. Contudo, a ilustração da figueira não apenas nos fala do povo e dos indivíduos de Israel, mas aquela figueira também aponta para cada período profético que a igreja de Cristo passaria e aponta para cada indivíduo que professaria o nome de Jesus em todas as eras. E sendo assim, aquela figueira também representa esta última igreja, bem como cada indivíduo que professa fé na mensagem dos 3 anjos. E, embora sabemos que esta igreja não será no geral amaldiçoada, pois é a última igreja profética e após ela não há nenhum outro período, conforme nós vemos em Apocalipse, lá no capítulo 3, ainda assim, Deus nos deixa um recado bem claro, dizendo que todos aqueles que não produzirem os frutos espirituais, que não tiverem o fruto do Espírito, também serão amaldiçoados semelhantemente àquela figueira e, por fim, serão vomitados da boca do Senhor. E diz o Espírito de profecia: os cristãos são tão culpados de não serem cheios do Espírito como os pecadores são por não se arrependerem. E, na verdade, por possuírem mais luz, os cristãos são até mais culpados do que os pecadores. Amigos, sabendo o quão próximo está o fim, Deus tem colocado no meu coração e no coração de outros irmãos apresentar mensagens solenes e importantes com relação ao batismo do Espírito Santo. E conforme o texto que acabamos de ler, vemos que a condição de muitos de nós diante de Deus não é igual, mas até pior, do que aqueles que se encontraram em rebelião aberta contra Ele e que não querem se arrepender, pois se somos participantes do movimento profético que Deus chamou para dar a última advertência ao mundo, e sendo assim, também somos responsáveis por aqueles que habitam nessa terra, assim como os apóstolos e os discípulos de Cristo eram responsáveis por aqueles que habitavam no antigo mundo. E assim como os pais da igreja cristã precisavam estar cheios do Espírito Santo, a fim de representar o caráter de Cristo ao mundo, para que aqueles que se encontravam nas trevas pudessem ver a luz nos servos do Senhor e então aceitarem o convite da salvação, da mesma forma, nós que daremos a última advertência, necessitamos estar transbordantes do Espírito Santo, a fim de que o mundo veja em nós o caráter de Cristo e dessa forma, todos os sinceros de coração não possam resistir ao apelo do Espírito Santo, o qual ele faz por intermédio de nossas vidas, pois, embora os apóstolos e os primeiros cristãos tiveram um privilégio o qual somente a eternidade poderá avaliar a altura, a profundidade, a largura e a extensão desse, caso os apóstolos e os primeiros cristãos desprezassem a importância da missão deles e não fizessem uma entrega de suas vidas à altura do chamado que eles tiveram e não suplicassem o dom do Espírito Santo para proclamar a importante mensagem que eles tinham para dar, então, somente no dia do juízo, eles poderiam compreender a altura, a profundidade, a largura e a extensão da ira que recairia sobre eles por terem obtido tal conhecimento e por terem tido tal oportunidade, mas haverem considerado essa responsabilidade da grande comissão de Jesus com descaso e desprezo. Nenhum ser humano é digno de desprezo, pois o Criador do universo e de tudo que nele há se fez homem para que pudesse salvar os homens e por isso nenhum ser humano é digno de desprezo. E, além disso, embora Jesus tenha subido ao céu glorificado, ele ainda possui a sua natureza humana para todo sempre. E sendo assim, no trono do universo existe um Deus-homem, um homem-Deus, e isso faz da humanidade uma classe de seres especiais aos olhos do Senhor. Contudo, existe uma classe de seres humanos, ainda mais especial, que são os conhecedores da verdade presente. E embora fazer parte dessa classe é uma gigantesca bênção, a verdade é que nós também fazemos parte de uma classe de seres humanos que tem responsabilidades, as quais a mente finita ainda não é capaz de compreender. Portanto, meus amigos, esquecer as coisas que ficaram lá nas águas batismais. Pensem como um soldado de Cristo. E sendo um soldado de Cristo, vocês estão na maior das batalhas e por isso vocês precisam de armamento pesado contra o poder da carne, do diabo e do mundo. Vocês precisam
do batismo do Espírito Santo. E hoje, o Senhor dos altos céus olha compassivamente para vocês que fazem parte da igreja de Laodiceia e Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Bom, que hoje a cada dia a nossa resposta seja: o Teu Espírito, Senhor, me dê o Teu Espírito. Então, nós vamos ficando por aqui, mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, que habita nas maiores alturas, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Pai, nós recebemos de Ti uma gigantesca missão, tão grande quanto a missão que os primeiros discípulos receberam. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos isso e buscarmos diariamente de Ti o batismo do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho com eficácia a todos aqueles que têm um coração aberto para recebê-lo. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe grandemente neste e a cada dia. Um grande abraço e até a próxima.